Michele Bolsonaro agora está querendo atacar o Flávio Dino, que é ministro do STF, dizendo que Dino, na época de ministro da Justiça, caçoou da fé dela por conta da operação da Polícia Federal, que usou ali um versículo bíblico no caso das joias. Que hipocrisia de Michele Bolsonaro, porque quando ela entrou no Palácio da Alvorada, ela pediu para retirar todas as artes sacras. Quem faz perseguição religiosa aqui, dona Michele? No meu ver, você que está mais uma vez tentando embutir discurso religioso em uma situação que envolve política. E tem aliado de Bolsonaro dizendo que o Alexandre de Moraes não vai ter coragem de prender o ex-presidente. Eles são muito provocadores, mas qual a sua opinião sobre isso? Foi uma atitude hipócrita de Michele? Xandão vai ter medo de prender o Bolsonaro? Se você concorda que Michele foi muito hipócrita, deixa o like e se inscreva no canal. Esse ataque da Michele Bolsonaro aconteceu em mais um dos famigerados eventos do PL Mulher. Dessa vez lá em Alagoas, em Maceió. O evento que contou com João Henrique Caldas, prefeito de Maceió, o JHC, que é aliado do Arthur Lira. Michele fez um discurso bastante longo, aproximadamente de 30 minutos, e algumas pessoas disseram que o evento estava esvaziado, que o evento foi um fiasco. Eu particularmente não consigo definir se foi ou não foi um fiasco, porque pelas fotos parecia que o local estava cheio. Era um local pequeno, tudo bem, mas estava cheio. E lá, Michele começou a atacar o Flávio Dino, dizendo que na época que ele era ministro da Justiça, ele fez chacota de sua fé, porque a operação da Polícia Federal, do caso das joias, tinha lá um versículo de Lucas dizendo que nada que é escondido ficará escondido para sempre. E Michele falou que Flávio Dino fez isso para provocar, para caçoar. E o que Michele está fazendo é ilegal. Por quê? Porque apesar da Polícia Federal ser submetida ao Ministério da Justiça, Dino não tem interferência ali. Então ele está acusando Dino de uma interferência indevida, o que é um crime. Então Michele está acusando sem provas o Flávio Dino de crime. Mas eu vejo que esse nome da operação tem mais a ver com o deboche com o Bolsonaro, que ficava usando o João 8,32 e conhecereis a verdade vos libertará, do que com Michele. Só que ela está se achando acima do Bolsonaro. Mas aqui no livro, e daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal, nós colocamos aqui na epígrafe a mesma coisa. E conhecereis a verdade vos libertará. Ou no caso, vos corneará, né, Bolsonaro? Que ele fica sabendo que ele é corno e toma chifre. Só que esse lance da Michele, na verdade, é uma grande hipocrisia da ex-primeira-dama. Porque quem faz perseguição religiosa é ela. Quando Bolsonaro foi vitorioso em 2018, antes dela entrar no Palácio da Alvorada, Michele solicitou que todas as artes sacras fossem retiradas do Alvorada, porque atentam contra a fé dela. O que Michele, na sua ignorância, não sabe é que o Alvorada não é o local dela. Ela pode fazer algumas modificações, principalmente nas áreas íntimas, quartos e banheiros. Agora, em locais que ela não frequenta, como biblioteca, ela vai fazer alterações? Ela não pode fazer isso. Na verdade, ela pode, mas há o bom senso, porque ali não é a casa dela. É a casa do povo brasileiro, do presidente brasileiro. O Palácio da Alvorada é a representação com aquelas imagens, com aquelas artes, com aquelas obras da cultura e da história do Brasil. É aberto para exposição para qualquer pessoa, seja brasileira ou estrangeira, chegar lá e ser apresentada a nossa cultura, a nossa história. Mas Michele não tem essa capacidade, esse discernimento. Então ela, perseguindo as religiões que não são a dela, mandou retirar tudo do Alvorada. Só que Michele faz isso com o Flávio Dino porque ela quer imputar perseguição religiosa a ela e a Bolsonaro, mas a ela principalmente, vinda do STF. Olha só o que o Flávio Dino tá fazendo. Ele tá me perseguindo, ele tá me investigando, por quê? Porque é uma perseguição religiosa. Porque Michele não consegue desassociar o discurso político do discurso religioso. Para ela é sempre a mesma coisa. Todo o discurso de Michele, por mais político que seja, é uma grande pregação religiosa. Ela faz isso. Então ele está querendo imputar em mais uma situação o discurso religioso. Uma situação que não tem nada a ver com religião. Inclusive levantando uma mentira, uma calúnia, uma difamação contra Flávio Dino. Porque ou ela tem prova que Flávio Dino estava interferindo na Polícia Federal, ou ela fica quieta e não fala nada. Porque agora, se o Flávio Dino mover uma ação contra ela, ai, tá me perseguindo porque eu falei de religião. Mas a extrema-direita, e a gente sabe que não somente a extrema-direita no Brasil, ela está ficando cada vez mais
se tornando um movimento religioso. E esse livro aqui, nós falamos disso. Esse livro não está mais à venda, tá? Esse livro é de 2020 e o último capítulo, nós colocamos o capítulo final. Qual é o nome? O Messias, Jair Messias. Porque nesse livro nós falamos sobre a forma como o bolsonarismo estava se tornando cada vez mais uma religião. E lá nos Estados Unidos a mesma coisa aconteceu. Trump, nos seus discursos, nos seus comícios, ele entoa ares religiosos, cânticos religiosos, está até vendendo Bíblia. Porque são movimentos de doutrinação. São movimentos que eles têm esse caráter não messiânico, porque isso é muito inteligente. Porque Trump, Bolsonaro, Michele, eles são imperfeitos. Então eles são vistos como os heróis do Antigo Testamento, que são escolhidos a dedo por Deus, como Davi e Ciro, para poderem restaurar a paz, restaurar a ordem. E o bolsonarismo se transformou numa religião. Tem dogmas próprios, tem uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha, tem interpretações próprias dos livros sagrados. E o que Michele é se não uma pastora ou uma apóstola? E somente ela, não Bolsonaro, consegue expandir e ser a figura central desse bolsonarismo religioso que evoluiu lá atrás do malufismo, que consegue não trazer a mensagem de paz, a mensagem de amor, mas sim a mensagem da cólera, da perseguição, o cristianismo cruzadista do André Valadão. Porque todos os bolsonaristas, em essência, são fracassados e ressentidos. Michele entrega a eles um caminho para a exaustão de sua raiva, para a exaustão de sua cólera, através da religião. Isso tudo é muito forte no bolsonarismo. E essa projeção do inimigo, do maligno, é algo que cola. Tanto que todas as manifestações de Bolsonaro que têm sucesso ou tiveram sucesso envolviam ataques ao STF, que é o grande inimigo do bolsonarismo. O STF, principalmente Alexandre de Moraes, são aqueles que cerceiam a liberdade do bolsonarista. São aqueles que colocam o povo bolsonarista no cativeiro virtual da Babilônia, onde eles não terão liberdade. E Bolsonaro aproveitando, sabendo, não sei sabendo disso ou não, mas sabendo que vai ser um movimento contra o STF mas no sábado, dia 21 de março, domingo, dia 21 de abril, Bolsonaro convocou os seus apoiadores para o evento do Silas Malafaia no Rio de Janeiro. Bolsonaro não havia confirmado ainda a presença, mas ele convocou os seus apoiadores e agora ele está confirmado. Ele quer repetir no Rio o que aconteceu em São Paulo, que alguns comentaristas políticos ficaram, impressionados. Ele quer dar outra demonstração de força, ele quer intimidar e ele quer falar justamente da minuta golpista, que é uma grande fake news, e a gente sabe que a forma como está sendo abordada aquela minuta golpista não é a forma correta, porque aquela minuta golpista, o problema dela foram os enormes questionamentos feitos por ela, mesmo Bolsonaro sabendo que todo o sistema de votação era um sistema legal, devido às informações do STF, às informações do TSE e principalmente o relatório feito pelos militares. Mas Bolsonaro insistiu para desacreditar o sistema de votação, conspirando para exercer o quê? Um estado de defesa, um estado de sítio, uma intervenção, não em todos os poderes, mas somente no TSE. E isso é ilegal, isso é criminoso. E existem, segundo Josias de Souza, alguns aliados de Bolsonaro dizendo que Alexandre de Moraes pode não ter a coragem de prender Bolsonaro. Pelo menos não preventivamente. Porque há ali o parecer da PGR, que até o momento da gravação desse vídeo não foi divulgado, e houve a prisão preventiva do Mauro Cid, mas Alexandre de Moraes não iria peitar, não teria coragem de prender Bolsonaro preventivamente. E eu acho que não vai haver prisão preventiva. E que Moraes vai ficar somente esperando para ver no que vai dar. Se Moraes fizer isso, é um erro. Moraes precisa mostrar, ter uma atitude enérgica contra Bolsonaro, alguma restrição. Porque Bolsonaro está provocando, ele vai provocar. E quando ele falar que ele vai viajar à Argentina para algum evento de Javier Milei, o que a justiça brasileira vai fazer? Porque você pode cruzar a fronteira da Argentina tendo apenas um RG e não mais o passaporte. Moraes tem que ficar esperto com as provocações de Bolsonaro. Passou da hora de algo mais drástico, não uma prisão, mas algo mais enérgico ser feito contra o ex-presidente.